podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor, bem-vinda, bem-vindo. Esse é o episódio 23, um episódio que vai falar sobre tecnologia, cibersegurança, e nós temos a satisfação de receber um empresário, um empreendedor, que tem uma história fantástica aqui, né? Tá esse empreendedor e o head de vendas e marketing, um grande amigo, né? Que estão aqui conosco para partilhar um pouco das experiências desse mercado tão vasto. Jordana, obrigado, viu, pela parceria, presença, né? Mais uma vez, dividindo a mesa aqui, né? Satisfação. Obrigada, Rudy. A gente está hoje aqui com Júnior e vamos aprender um pouquinho que tecnologicamente tem aquela piadinha, né? Quem inventou o disquete não está aqui para armazenar os dados, né? Então, vamos entender um pouquinho que disquete que nós estamos utilizando hoje em dia, né? Legal, legal. Obrigado, Jordana. Obrigado, professor Rudy. Vamos lá, vamos Fala um pouquinho da tua história. Temos aqui o Júnior e o Alexandre Conte, grande amigo, The Master, né? Olá para você que está nos acompanhando. Mais uma vez, estou aqui nessa conversa de valor e dessa vez, né, Jordana, nós que gravamos do outro lado da mesa, estamos agora aqui, estou eu como convidado do Rudy e da Jordana. Que satisfação. Vamos lá. Maravilha. Os dois trabalham na Opus Tech, que é uma empresa de tecnologia, né? Júnior, conta um pouquinho da sua história, da história da empresa, como é que começou tudo? Então, vamos lá, professor. Você tem umas 2 horinhas aí? Tem, opa, à vontade, à vontade. Então vamos lá. É engraçado falar um pouco da história da Opus e da minha história, porque... mas eu acho que a maioria dos empreendedores acaba caindo como empreendedor meio que por acaso, né? É raro você ver aquela pessoa que... eu quero ser empreendedor, né? Quando você vai perguntar para uma criança, o que você quer ser quando crescer? Você quer ser médico, policial, você quer ser engenheiro, astronauta. Ninguém vai falar que quer abrir uma empresa, né? Uhum. E para mim foi muito parecido. Então eu tinha algumas ambições na minha profissionalmente falando que não tinha nada a ver com a área até, mas sempre fui muito impulsionado dentro de casa porque o meu irmão, ele era da área de tecnologia. E quando ele ia estudar, ele sempre ficava estudando e repassando o que estava estudando comigo. Então, eu tinha lá 9 anos, ele estava me ensinando sobre redes, ele fazia certificações Microsoft, né? Então, ele estava me ensinando sobre redes, sobre sistemas, sistema operacional. E eu, com 9 anos, fingia que entendia alguma coisa, mas ele era muito didático. E ele tinha que idade? Meu irmão tinha 18 para 19. O primeiro influenciador seu. Foi, com certeza. Casa. Não, com certeza o meu irmão, ele que abriu as portas desse mundo e me deu o caminho das pedras, né? E durante esse processo, né, eu brinco que eu tive meu primeiro empreendimento, né? Foi lá no começo dos anos 2000, quando começou a internet banda larga. E eu vim da área da época da discada, né? Que você tinha que... Eu gostava de jogar à noite algum jogo, xadrez, online, no antigo Netscape. Só quem é muito old school vai lembrar do Netscape. O Jurássico, né? E eu só podia acessar depois da meia-noite. Porque senão eu cobrava 2 pulsos, mais de 1 pulso no telefone, ou alguém ia usar o telefone e estava ocupado também. E começou a vir essa questão da internet banda larga. Meu irmão que veio me falando, tem internet banda larga agora, ele já trabalhava, é assim que funciona, é muito mais rápido, nossa, é 1 mega, é muito rápido. E eu, caramba, e como é que faz para ter isso? Daí ele falou, não, você tem que contratar, mas é muito caro ainda, só as empresas têm. E eu fui ver, eu já sabia mexer com redes, né, porque ele me ensinou. E eu falei com ele, cara, vamos montar aqui no prédio, a gente pega um aqui para casa e distribui no prédio, convence a mãe, né? Se a gente conseguir pagar a conta, né? E ainda pode sobrar alguma coisa ali. Daí, vamos embora, né? E aí, meu irmão deu o caminho das pedras ali, de como montar tudo. Eu fui montando, eu tinha 12 anos nessa época, e comecei a puxar cabo para tudo que é lado lá, no prédio. Comecemos a nossa mãe,
contratamos a internet, colocamos um modem a cada 3 andares do prédio, um roteador. Um roteadorzinho, um hubzinho. Não era nem roteador, era um hub. Era um hub. E saímos oferecendo, R$50 para você ter internet banda larga em casa. Que custava, da operadora, era uns 300, R$400, acho que era até mais. Eu não vou lembrar. Moral da história é que a gente teve tanta demanda que a gente pegou o prédio inteiro lá, quase o prédio inteiro nosso. Uau. Tinha Que 70, legal, hein? 70 moradores lá, a gente pegou 70 apartamentos. Fomos convidados a passar a internet para outros prédios lá da região. Então pagava a conta de luz da mãe junto, sobrava uma grana ainda para... Que bacana, né? Isso é um DNA, né? Isso é DNA. Isso é uma coisa que eu falo assim, foi meio por acaso, a gente tem eu falo que empreendedor é aquele cara que tem um problema e ele acha foca na solução, né? E o problema que eu queria resolver não era dos outros naquela época, era meu, né? Eu queria poder jogar quando eu chegasse da escola em casa e não esperar até meia-noite. É que ter os outros viabilizava a resolução do seu problema. Sim, com certeza. E aí começa a vir empreendedora, né? Uhum. Como que eu trago mais gente para compartilhar desse benefício para que eu possa ter o meu benefício, né? Então, aí a gente montou nosso primeiro negócio junto. E meu irmão, ele foi criando uma autoridade na área ele foi uma das pessoas que tinha mais certificações da Microsoft aqui no Paraná, acho que no Brasil também. Ele era bem conceituado em uma ferramenta exclusiva. E eu fui para outro lado, eu queria ser médico. Então, fui andando nesse lado e estudando para ser médico. E uma hora meu irmão falou, cara, vamos para a área de tecnologia, uma área que você já entende, você já consegue um estágio rápido. E a virada de chave para mim foi uma vez, eu estudava na PUC, eu até estava brincando mas não era medicina, ainda era engenharia química. Pra você ver como as coisas vão, né, Sim. Eu brinco que quando você é muito novo, com 17 anos, não tem como você saber o que você quer pra tua vida inteira, né? Eu acho que é até um crime você... É muito complicado, né? É forçar a barra. Forçar. Né? Então, aí eu tava na PUC, tava entrando na PUC lá, era um dia de bastante chuva ali no portão 3, tinha uma moto, eu tinha uma bis, passou um Golf e me molhou inteiro. Aí eu falei, caramba. Eu quero ter aquele Golf. Eu falei, quero ter aquele Golf. Eu falei, cara, não dá mais pra me ferrar com isso aqui. Eu virei assim, voltei pra casa, esperei meu irmão chegar. Falei, cara, você consegue um estágio pra mim, rápido, se eu mudar para o curso pra tecnologia, pra área de TI? Ele falou, não, consigo, amanhã você já tá trabalhando. Eu falei, então beleza. Daí fui lá, voltei outro dia na PUC e troquei meu curso pra rede de computadores. E aí começou, daí eu comecei a estudar, eu foquei na minha carreira, meu ápice seria se eu trabalhasse na Microsoft dos Estados Unidos. Era onde eu estava focando. Era meu foco. E nisso, o destino acabou unindo eu e meu irmão, eu fui trabalhar para ele acabou empreendendo, ele abriu um centro de treinamento oficial Microsoft aqui no Paraná. E acabou abrindo uma outra vertente de serviço e ele acabou me trazendo para trabalhar para ele. E aí eu aprendi bastante, aprendi muito com ele. Eu trabalhava em outra empresa e acabei indo trabalhar com ele. E nesse momento, teve um momento que família é muito complicado, eu acabei querendo bater as asas, saber para onde eu ia, conseguiria ir sozinho também. E fui trabalhar numa empresa de logística bem famosa, onde eu também sou muito grato, que foi a ALL, América Latina Logística, né? Muita gente reclama de lá, mas eu sou muito grato porque eu tive a oportunidade de aprender muita coisa. Ontem até reencontrei um colega que trabalhou na mesma época e ele falou uma frase que é muito verdade. Lá você aprende o que fazer e o que não fazer, de uma maneira muito prática. Então, lá eu tive a oportunidade de aprender a trabalhar com data center. Eu cuidava do data center da ALL. E assim, era uma grande empresa, investia muito na área de tecnologia. Eu tinha um orçamento muito grande, a gente podia comprar os equipamentos mais caros, que eu não teria chance de mexer em outro lugar, né? E curso, investia bastante também. Fui para ganhar metade do que eu ganhava de salário, mas eu fui na cabeça que eu queria aprender a mexer com aqueles equipamentos mais caros. E entender como é que funcionava um data center, porque eu só tinha conhecimento teórico. Eu queria aprender na prática. E depois eu voltei a trabalhar com meu irmão e a gente abriu uma empresa junto de serviço. E aí eu já tinha essa bagagem de data center, meu irmão já tinha isso de outras empresas que ele trabalhou. E a gente tinha um grande problema no mercado na época, que meu irmão era muito especialista e a nossa carteira de cliente da empresa que a gente abriu junto, que era focada em serviço, atendia clientes de uma tecnologia chamada Exchange da Microsoft.
Então, que ele era a referência no Brasil, ele tinha uma autoridade nisso e acabou que essa tecnologia começou gradualmente a ser substituída por uma tecnologia da própria Microsoft que chama Office 365. Porque a Exchange era um servidor de e-mail. Sim. E aí foi substituindo por Office 365. A gente falou, cara, essa questão da nuvem é uma questão de tempo. Né? Então, isso era em 2013, mais ou menos. Isso é uma questão de tempo. Por que isso não pega no Brasil ainda? Porque a gente tinha um grande problema de link. Link era muito instável. A rede, caro, né? Instável e cara e instável. Né? Sim, mas isso é uma questão de... A tecnologia, ela evolui muito rápido, né? Então, em 2013, a gente já estava falando que você tinha 200, 300 mega em internet em casa. Lembra que quando a gente abriu aquele mini provedor, eu tinha contratado 1 mega, 5 mega eu tinha contratado na minha casa. Então, evolui muito rápido essa questão de link, constante evolução. A gente sabia que isso iria acabar acontecendo e a gente iria perder os clientes para a nuvem. E falou, cara, vamos montar um data center. E eu falei, cara, isso foi o meu irmão que trouxe a ideia. Eu falei, mas a gente ia competir com a Amazon, com Google. Ele falou, não, vamos montar e a gente tenta vender para nossa carteira de cliente e a gente vai montando um negócio sem plano de negócio, sem nada. Olha que interessante, Jordana. É uma aventura, né? Sobrevivência, na verdade. Nós dois somos técnicos, nós tínhamos skill técnico, né? Então, de gestão, a gente não conhecia, não tinha uma formação de negócio, de acadêmica, de negócio, nada. Nossa formação era técnica na área e a gente viu que, tecnicamente, o nosso modelo de negócio, hoje eu olho para trás e penso assim, nós identificamos que o nosso modelo de negócio estava com os dias contados, mas sem saber o que era modelo de negócio. Entendeu? Então, a gente embarcou nessa, compramos algumas máquinas, pegamos uma linha de empréstimo de banco, porque a gente não sabia onde tomar dinheiro, não tinha noção de investidor, que dava para tentar pegar dinheiro com o investidor, um dinheiro mais barato e um dinheiro que pudesse abrir portas para a gente, não tinha a menor noção disso. A gente sempre entendeu que nosso pai trabalhava no Banco do Brasil, então a gente sabe, vai pegar dinheiro onde? No banco. Claro. Menos nesses bancos públicos que meu pai falava, fuja deles, porque eles depois é complicado se você se enfiar em dívida. E meu pai falava isso, ele era funcionário do Banco do Brasil e falava isso. Então a gente tomou um dinheiro e montamos um pequeno data center e um PPT. Então a gente também montamos uma startup ali sem saber que era startup. Aí com esse PPT a gente... Isso 2015 já? Isso foi 2014. 2014, aham. Tá. E a gente estava bem no meio daquela crise também financeira que o Brasil viveu, né? Pessoal saindo para a rua, da crise que começou pelo aumento da passagem do ônibus, foi bem nessa época. Era um momento de muita instabilidade financeira no país. Então, o que a gente propôs? A gente montou um modelo de negócio onde eu levava os servidores dos nossos clientes que a gente já tinha na carteira, mas eram servidores que ficavam na empresa deles, para dentro de um data center que a gente alugou um espaço lá dentro. Com segurança. Com segurança. E eu cuidava de toda aquela parte da infraestrutura dele. Então, ele poderia reduzir custo com mão de obra de terceiro e investimento em CAPEX. Uhum. Né? Ele não precisava mais investir no servidor, porque eu investi naquele servidor para ele e eu ia cuidar da renovação tecnológica disso. O mesmo modelo de negócio da divisão da internet lá do prédio. Exatamente, é o mesmo modelo de negócio, né? Você vê que a gente já buscava uma coisa de renda recorrente lá nos anos 2000. Então a gente montou esse e saímos batendo na porta dos nossos maiores clientes, né? E tivemos o sim de todos. Que massa. E aí falando, cara, legal, vamos lá agora pegar o empréstimo. Temos o sim. Uhum. Pegamos o empréstimo, compramos uma máquina. Quando chegou para assinar o contrato, o que aconteceu com todos? Agora não dá, o momento está muito estável no país, vamos esperar um pouco. A gente gosta muito de vocês, mas é uma aposta. Cara, a gente ficou com a dívida, a gente tinha... Hoje eu também sei o nome, o termo runaway, né? Mas na época eu não sabia, mas a gente tinha 3 meses. Então a gente tinha 3 meses de tempo de caixa na empresa para aguentar. E aí eu brinco que eu acredito, eu sou cristão, né? Não tenho como eu falar que... Para mim, eu tenho uma frase que eu adoro, que é Deus mora nas coincidências. Não existe coincidências, né? Deus mora nelas. E a gente conseguiu um cliente do nada... Naquele... Que pagava as nossas contas. Né? A gente pagava ali o empréstimo, tudo, e deu tempo dos outros clientes virem. E as coisas acertaram aos poucos. E aí o negócio começou a crescer, começou a dar muito certo. A gente começou a modelar melhor o produto, formatar melhor. E aí, em 2016, a gente resolveu... A gente ainda tinha CVAs de serviço e alguma coisa de treinamento que a gente fornecia. A gente, cara, vamos focar só em cloud, tá dando muito certo, vamos focar só nisso. E a gente mudou o nome da empresa para Opus em 2016, né?
Em 2018 a gente tomou rumos diferentes, eu continuei com a Opus, né? Meu irmão saiu da sociedade e a gente vem aí desde 2018 aí aumentando também a nossa operação, abrimos data center nos Estados Unidos, né? Em 2018 mesmo a gente abriu um data center nos Estados Unidos, então a gente tinha em Curitiba, dos Estados Unidos. E agora, em 2025, a gente está abrindo a operação em São Paulo, data center em São Paulo também. E a gente já atende o Brasil inteiro, né? E já estamos com também algumas projeções, estava comentando hoje, né, Conte, de pegar a América Latina, a gente começar a expandir data center na América Latina também aí no nosso planejamento estratégico. Vocês hoje, aqui pelo que eu leio, vocês têm mais de 300 clientes? Diretos. E nos servidores de vocês trafegam 1 petabyte, ou seja, 1 quatrilhão de bytes. Pouco mais. Um pouco mais. 9 petabytes. 9 petabytes. 9 petabytes. Isso de dados de produção. Uhum. Né? Então, em dados de produção, a gente tem... O que é dados de produção, né? São dados que eu excluo backup e replicação. Então, são dados realmente que está em produção, que o cliente usa. É o no RP ambiente do cliente. É o RP, é o servidor de arquivo, e-mail. Qualquer outro sistema e-mail. Então, a gente tem sobre nossa custódia 9 petabytes de dados. Isso para fazer uma analogia, para quem não está acostumado com essas unidades de medida, peta, tera, se cada gigabyte a gente pegar 1 gigabyte e colocar aqui 1 gigabyte é 1 metro quadrado, a gente tem 10 maracanãs de dados sobre custódia. Então, a gente tem o espaço de 10 maracanãs de dados. E os 300 clientes nossos são diretos, eu falo que são diretos porque a gente somos a nuvem de alguns provedores de RP. Esses RPs menores, mais nichados, nós somos a nuvem deles. E eu tenho um cliente nosso que é esse provedor de RP, que só ele tem 2.000 clientes. Mas eles acessam o RP e a gente que está fazendo... Somos o backstage desses dados. Então... Porque a grande maioria de vocês é PJ. PJ, nosso negócio é B2B. Indiretamente é até difícil de contar quantos clientes aí. Sim, se a gente ainda pegar supply chain de todos os clientes aí... Mas esses eu gosto de falar porque eles consomem diretamente a nossa nuvem. Sim. Porque quando eles estão acessando o RP que eles estão contratando, eles acabam acessando a nossa nuvem também. Bom, aí você trilhou esse caminho do empreendedor que tem a excelência no seu negócio, conhece tecnicamente o negócio que você está fazendo, e aí você, num dado instante, você percebe que tem que ter outras competências de gestão, que você comentou, de fazer plano, enfim. E num dado instante você embarca algumas pessoas nesse projeto. Exatamente. Aonde entra o nosso amigo Alexandre Conte com o background na área de vendas, tecnologia e marketing. Quer dizer, você tem esse drive todo. A mosca branca, né? O profissional de marketing conhece de tecnologia. Exatamente. Porque eu, historicamente, meu primeiro emprego foi no Tribunal de Contas, no Estado, como office boy. Em 6 meses eu atravesso o corredor, vou trabalhar no que na época a gente chamava de CPD, lembra disso? Centro de Processamento. Que é um espaço fechado, com porta, com... e ali isolado. Foi o primeiro contato, né, assim, profissional, já tinha feito cursos, estudava, era muito curioso, mas foi o contato com a tecnologia, mexer com rede, instalar Windows naquele disquetinho de 3 1/4, Windows 3.11, isso estou falando de 1996. Né? E de lá eu fiz toda uma carreira voltada para comunicação, marketing, comportamento do consumidor, mas sempre atuando com tecnologia, com internet, com, né, esse bytes e bits na veia. E venho hoje, né, trabalhar nas nuvens, porque se a tecnologia está indo para a nuvem, o profissional de tecnologia também tem que ir para a nuvem. Né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. E como é que você vê o mercado, Conte? Você não estava nesse mercado, quer dizer, basicamente de nuvem, né? De nuvem, né? Quer dizer, como é que você vê esse mercado hoje? Está em crescimento? Está em retração? Olha, sabe aquela cena do Rei Leão? Quando o Simba estão ali em cima da montanha olhando. O horizonte. Tudo isso aqui pode ser nosso. Né? É mais ou menos isso. Quando você está num prédio aqui em Curitiba, em São Paulo, qualquer cidade, você olha o mar de empresas que tem, quantas informações, quantos usuários, tem muito computador embaixo da mesa. E isso precisa funcionar em algum lugar com mais segurança e mais performance e com viabilidade econômica para isso acontecer. E a nuvem é o caminho para isso.
Ah, mas boa parte disso já está na nuvem. Verdade, está na nuvem. Então já tem um comportamento adotado. O que eu preciso é mostrar para ele que existe uma opção mais inteligente para aquele negócio. Uma alternativa, então, uma opção... de forma resumida, né, a versão curta da resposta, o mercado está comprador, o mercado está numa constante atualização de tecnologia e cada vez mais o que a gente chama de core business está focado no que é a competência da empresa. A gente vai olhar a governança, vai olhar a competência, vai olhar a estratégia. Quais são os recursos, quais são as competências que a empresa tem? E normalmente não é de tecnologia. A tecnologia ela é ferramental, ela é instrumento para servir a estratégia. E aí, empresas como a Opus podem servir melhor as empresas para que elas possam focar naquilo que elas se destinaram a fazer e fazer bem feito. Com a segurança de que vai funcionar, de que vai ter performance para o colaborador poder trabalhar melhor, para o cliente poder chegar numa loja e não ficar na fila porque o sistema está lento. Né? Lembra quando você chegava no banco e você falava, poxa, mas o banco está fora do ar. Uhum. Eu estou esperando um DOC aqui, 2 dias, você vai compensar hoje. Espera um pouquinho, Sim. Toma um café que está fora do ar. Hoje em dia é imprescindível, né? É incabível, na verdade, você dizer, Sim. não, meu sistema está fora do ar. Não pode estar fora do ar. Você perde o cliente, ele tem a oportunidade de conhecer um concorrente, de atravessar o corredor no shopping e comprar de outro. Né? Ou seja, o mal-estar para o cliente final, ou até mesmo a questão legal e de perda de dados e de operações, ela é muito crítica para o mercado que a gente vive hoje. Né? E aí a nuvem pode oferecer condições para isso funcionar bem. Uhum. Eu estava vendo a sua energia positiva, né? Quando lá nos encontramos na Smart City, né? Sim. Aliás, a OpsTech foi o grande anfitrião das pessoas que eu conheço, do grupo The Master. A cada meia hora tinha um chegando lá no seu stand, né? A gente criou um Network Point. O Network Point, né? E aí o Conte me perguntou, e aí como é que tá a meta? Ele disse, não, a meta já estraçalhamos a meta no segundo dia, né? E o pessoal muito animado. Eu via assim, o seu time lá muito focado no sentido de bem atender, de entender o cliente. Dispensaram muito tempo para o Rude ali, porque eu não sou um cliente potencial, né? Então eu percebi nitidamente assim o profissionalismo do teu time, parabéns. Obrigado. Por isso, né? Faz parte da nossa cultura isso. E é muito interessante isso, né? Um pessoal animado, jovem, pra cima, né? Gostei muito do que eu vi. Que legal, fico feliz, porque realmente isso é algo que começou a preocupar a gente, porque quando a Opus começou, éramos em 5 pessoas, né? Hoje nós somos 40. 40 pessoas. Né? E Legal, quando né? você é em 5, você tem um controle de cultura sem saber que você tem um controle de cultura, porque são teus valores que tá ali Acesso para todo mundo. Quando você começa a criar camadas de liderança, aí que você vê a importância de você ter e sustentar, ter uma cultura forte, um código de cultura forte. E é muito legal a gente ver esse time, né, que é tão jovem, mas animado e com essa ânsia de encantar o cliente desde o primeiro momento. Que a gente tem um valor de cultura que, pra gente, a gente fala que o cliente ele não tem a razão, ele é a razão. Uhum. E a experiência do cliente começa com a primeira prospecção, né? Então o cliente se sentir acolhido, pra gente faz realmente essa diferença. E Não, eu percebi nitidamente isso, até algo que eu, assim, eu sou muito observador em relação ao comportamento humano, né? E eu estava conversando com uma pessoa, não lembro o nome, e eu sou amigo do Conte, que é o gerente dessa pessoa. Eu sou professor da sua esposa, né? Então, em tese, o que é esse modelo mental? Pô, deixa eu falar com esse professor, que esse cara, de repente, pode ser um bom contato para mim, né? Quer dizer, mas ele percebeu que chegou uma pessoa estranha no stand, ele pediu licença para mim, e foi conversar com essa pessoa. Eu achei sensacional isso. Sensacional. Não te falei isso nunca, né? Quero falar aqui gravado no podcast, porque são essas ações que definem o sucesso de um negócio. Com certeza. E a soma dessas ações, né? Então, e isso é cultura. Com certeza. Isso é de ver o brilho do olho do empreendedor, de ver os valores, né? O valor cristão, da ética, da legalidade, de uma empresa legalista, né? Então, é sensacional. Servir, né? Então, eu acho que realmente, eu brinco, a cultura é aquilo que as pessoas fazem quando o chefe não está vendo. Exatamente. Né? Então, faz o que não é obrigado. Muito legal saber disso, ouvir isso, porque mostra que a gente está no caminho, né, Conte? E quando a gente fala de cultura, né, e principalmente nesse momento de crescimento que o Júnior comentou aqui, a primeira missão é você proteger a cultura, porque ela não se perca, não seja contagiada, contaminada por outras visões, e isso é difícil de fazer.
né? Preservar a cultura. E a segunda missão é justamente de você replicar a cultura. Então, quando você começa a colocar camadas de gestão, aumenta o número de pessoas e cada um tem o seu histórico, o seu olhar de mundo, é a gente tentar fazer um trabalho contínuo de replicar isso, os mesmos valores, os mesmos hábitos, os ritos, para que a empresa inteira funcione como uma unidade, que tenha uma integração, que tenha uma colaboração e que todos estejam buscando o resultado o tempo todo, né? É bonito de falar, difícil de fazer. Exatamente. Mas o que me impressionou muito na sua fala foi reconhecer, né, essa grandeza dos seus concorrentes, mas que isso também não foi um impeditivo de você sonhar em começar, porque todo mundo tem um começo, né? Hoje ela já tem um corpo significativo, já é algo mais real, vamos pensar assim, nessa competitividade, nesse posicionamento, mas quando você começou, e isso foi algo que me chamou bastante atenção, havia um sonho, havia algo ali que pulsava dentro de você, né? Então, fale pra gente um pouco dessa nuvem. Então, eu brinco que no começo não tem estratégia, é paixão e força bruta, né? Então, você olha para aquele problema, a gente tinha um problema que a gente estava enfrentando e a gente tinha um problema de mercado, a gente identificou um problema de mercado também. Elas são grandes, mas o que nós fazemos de diferente? O que o brasileiro tem de diferente? Né? Nosso acolhimento, nosso jeito de negociar é diferente, a gente gosta de estar perto, a gente gosta do calor humano. Então, o que a gente via nos nossos clientes que contratavam às vezes tecnologia desses concorrentes? Eles nos contratavam para administrar esses ambientes. Por quê? Porque não queriam ficar presos ao suporte deles, que é uma coisa mais robotizada, chat. E a gente falou, não, vamos fazer algo diferente. A gente entregar a computação em nuvem é um commodity. A gente está entregando um servidor que qualquer um pode entregar. O que a gente vai entregar de diferencial? Atendimento. Nós não vamos cobrar por hora, a gente vai estar ali disponível 24/7, né? E vamos investir nisso. E acho que esse que foi o grande diferencial nosso para conseguir pegar mercado dessas grandes, né? E aonde a gente trafega muito bem, que são essas empresas que necessitam desse atendimento mais próximo. É onde a gente consegue ter um valor percebido muito maior do nosso negócio. Então, a gente focou bastante nisso, no atendimento, e que virou o nosso principal valor, né? Que é realmente... em tempos que todo mundo fala de cliente-centrismo, né? A gente vive isso realmente. Então, esse é o nosso principal valor, porque é o nosso diferencial. É o cliente pegar o telefone e ele saber que ele vai falar com alguém, não com um robô. E alguém que se preocupa com o problema dele, né? Alguém que, deixa eu calçar o sapato do cliente, deixa eu entender onde está pegando aqui. E entender as diferenças de cada cliente, não é só ser um número. A gente tem um caderno de cada cliente que a gente sabe o que é mais importante para aquele cliente. Cada cliente tem as suas nuances, né? Tem cliente que tem um serviço que é mais importante do que o outro, que para o outro é até dispensável, não tem tanto problema. Então, a gente tinha esse sonho, né? E foi construindo ele aos poucos e trazendo gente maluca para o negócio também, que, né? que faz bem. Que faz bem. Que faz toda a diferença, né? É muito legal, porque a gente olhar e não se limitar, né? Não pôr isso como impeditivos. E a gente tem... E é um diferencial que chama muita atenção nesse mundo tecnológico que a gente está indo para ele e que ele é real, de que você... não tem um serviço que você não é atendido por robô hoje. De uma empresa em muitos momentos isso é muito prático, é muito pragmático, é muito agilizado. E a gente muitas vezes clama por isso como consumidor, como usuário. Porém, em outros momentos, eu só quero falar com alguém pelo amor de Deus. Sim. Né? Naturalmente, isso nos onera. É uma operação que fica mais onerosa porque eu aumento X clientes, eu tenho que aumentar mais Y pessoas. Sim. Né? Mas... para brigar com as Big Techs, que não tem mais essa condição de fazer pelo número gigantesco de clientes e globalizado, esse é um diferencial que a se a sua oferece. Pergunta não está nas mais perguntas ali, você não tem solução do seu problema. Abre o chamado, espere a sua vez na fila. Né? E a gente tem, né, o 24/7, tem o plantonista, tem o profissional lá qualificado para atender e fazer um atendimento humanizado, que é o chat, que é o WhatsApp, a gente tem também, obviamente. Mas quando você precisa, muitas vezes, conversar com alguém para entender
entender qual é o problema que você tem e como abrir um chamado, uma conversa de 2 minutos resolve muito mais do que 2 dias de WhatsApp ou de e-mail trocado, porque nem sempre eu sei o que pedir num chamado. Eu faço uma solicitação com que eu consigo entender, a pessoa que está no chamado fala, não, mas isso aqui está funcionando, e fecha o chamado. Sabe, a coisa não vai para frente e você continua com o problema. E às vezes você pegar o telefone e contar a sua história, o que você está fazendo, o que você está sentindo de dor, o que está acontecendo. Puxa, Jordana, eu já entendi isso aqui, provavelmente deve ser isso aqui, vou te ajudar a abrir o chamado aqui, fica tranquilo que a gente vai resolver para você. Porque nem sempre a gente sabe reclamar, Sim. tecnicamente, né, Sim. o que está acontecendo. Isso acontece também com o usuário técnico, com o gestor de TI das Sim, não tem a empresas. opção na URA que dê o que está passando, né? E a gente acaba sendo esse apoio humano para pensar junto com o cliente como resolver da melhor forma cada situação. Vocês já perceberam algum cliente que fechou negócio por esse particular assunto? Assim, no sentido do atendimento mais humanizado? Olha, eu estou pouco tempo na empresa, né? Não deu 4 meses ainda, né? 3 meses e pouco, mas Já passou da comercialmente experiência? falando... Eu falo que ele me arrumou mais trabalho, né? Eu falei, pô, a gente arruma um cara pra trabalhar, pra Tá gente arruma mais trabalho. Tá né? bom. Né? Vamos para podcast, vamos para TV, vamos para rádio. E eu que sou um cara totalmente low profile, né? Eu não sou muito vergonhoso, né? Mas sempre fui um cara mais restrito. Falei, Ponte, você vai me envolver nessas coisas? Eu falei, não, cara, você vai ter que fazer. Claro, tem que fazer, tem que mostrar a identidade, né? Mas A pergunta, você já... A gente escuta muito do cliente, nossa, isso é muito bom, porque eu tenho tal situação, eu já vivenciei tal dificuldade com tal fornecedor, onde eu não consegui evoluir por falta de poder falar. Se eu tivesse alguém para falar e explicar, seria muito mais fácil. Você vendo aqui que interessante, né? Um depoimento. Eu sou cliente de um provedor internet, ele faz hospedagem do meu site, né? Então eu tenho lá uma senha, eu tenho uma palavra código que eu coloco, e aquela palavra código, eu não sei se eu sou um grau gold lá, porque eu ajudei a fundar quase o provedor, mas eu coloco aquela palavra lá e eu falo com uma pessoa, né? E eu já passei por algumas situações assim de problema, de dúvida, enfim, e alguém me socorreu, né? Assim, coisa de 5 minutos, está resolvido o problema. Bom, e esses dias eu fui contratar um designer para refazer o meu site. E esse designer ousou falar mal desse provedor. Eu não fiz negócio com o cara do site, cara. Você acredita? Eu digo, não é possível que ele fale mal do que há 5 anos eu uso esse provedor. Nunca tive problema. esse é o bom cliente, né? Então, Esse é e fiel eu fiquei lá, e eu fiquei lá, não mudei meu site, não fiz nada, perdia. E o cara perdeu um cliente, porque ele falou mal do meu provedor. Então é interessante isso, o cliente fideliza. E a gente tem muito essa relação com o cliente, que são bons Que bacana, promotores, né? Que eles estão com a gente tem assim, um turnover é perto de 0, né? Porque ele entra, literalmente ele vai para as nuvens e uma vez nas nuvens as pessoas não querem voltar. A gente usa até como um poder numa mesa de negociação e o cliente muitas vezes, pô, mas eu queria uma referência. Geralmente quando você faz isso, as pessoas têm 3, 4 clientes ali e joga para você escolher qual que vai ligar. A gente abre todos os clientes e fala, pode escolher qual você quer. Escolhe a dedo, qual Escolhe você a dedo quer. você vai ligar. E isso é uma segurança muito grande que a gente tem, que os Claro, clientes são bem atendidos por causa desse valor é muito percebido. A gente brinca, o Brasil é muito difícil você falar que é um valor percebido e faz muita diferença numa mesa de negociação, justamente porque todo mundo hoje usa esse discurso de o cliente no centro. Então, é um pouco difícil, mas a partir do momento que o cliente vira para a gente, ele realmente entende que isso é um valor. Isso reflete no churn, como o Conte falou. A gente teve... Assim, o churn praticamente é impossível de a gente medir. Durante todo o período da Ops, a gente teve 5 churns. Então, isso é um número que a gente tem muito orgulho, né? Então, sem dúvida, sem uma dúvida. empresa de serviço, né? Que por trás de tudo, nós somos uma empresa de serviço também. Você ter 5 churn, então mostra que a gente tem algo muito bem feito sendo feito aí. Legal. Bom, a empresa o Opus tem em 2016, 2016, então tem 9 anos, 9 anos, uma jovem empresa, né? Planos. Dominar o mundo, né? Oh, que maravilha. Só? Só isso. Não, a gente quer se tornar o principal provedor de cloud privado do Sul até 2027, né? E a gente já está bem perto do nosso share de mercado, a gente vem se consolidando cada vez mais como a principal do Sul e nos próximos 5 anos a gente está entre as principais do Brasil, né? E isso já
coincidindo com a nossa expandir para a América Latina também. Em paralelo também a gente está desenvolvendo uma área de produtos e inovação internamente, onde a gente quer ter outros produtos além do cloud na área de tecnologia. Então a gente já está olhando para alguns produtos e nossa ideia é ser um ecossistema de tecnologia também, não o cloud ser um produto nosso, né? Então é para isso que a gente está olhando. Uhum. Vocês investem em outras empresas ou tem alguma linha nessa sentido? A gente está começando a olhar para outras empresas, a gente está estreitando o nosso relacionamento com os hubs de startup, com as incubadoras, né? Muito pelo Conte também, que tem um bom relacionamento, trafega bem nesses ambientes, justamente para olhar, e a gente já tem algumas startups que a gente já está brilhando o olho. É ecossistema grande, né? Tem muitas oportunidades aí, tem bastante oportunidade e tem muita solução legal, né? Então, claro, a gente pega o mundo de startup, é vasto, então tem várias ideias, que tem muitas ideias boas que talvez não tenham tanta sinergia com a gente, mas a gente tem olhado bastante, principalmente ideias que a gente possa aproveitar a nossa base de cliente, sem né? dúvida, sem dúvida. E fazer um cross-sell e também trazer mais diferencial em cima do nosso produto, mais diferencial óbvio para os clientes. Que maravilha. Essa é a nossa ideia. Olha, tô feliz, né, em participar aqui hoje dessa conversa, de relembrar que eu já apresentei trabalho pelo disquete. Todos nós, né? Quem não? E né? foi engraçado porque recentemente fui fazer uma palestra numa faculdade e o rapaz que foi lá ajudar a gente no computador falou assim, você trouxe pendrive? Eu olhei e falei assim, você tá me pedindo pendrive? Tipo, eu não tenho pendrive, eu vou logar no sistema aqui e vou transmitir. E daí eu falei assim, como assim? Ainda estão me pedindo pendrive? Mas a gente vê muita gente, e isso era inclusive uma pergunta. Os clientes alvo de vocês é quem já utiliza esse serviço ou quem ainda não utiliza? Porque a gente vê um déficit desta atualidade, de dar esse degrau, né? Pelo menos na minha área da advocacia, você tem muito advogado já usando a nuvem, mas você tem muito advogado ainda que se perder o computador, perde a vida. A gente tem os dois, né? Então, a gente tem os clientes que já estão na nuvem, uma nuvem pública como a Amazon, Google ou Microsoft e carece do atendimento, esse é um potencial cliente para a gente. E os clientes que já têm tudo dentro de casa ainda. E é uma questão cultural ainda, né? Por mais que a gente fale que... E cada vez mais as pessoas já estão começando a entender que ter os dados fora de casa é mais seguro, mais barato, né? Porque você tem uma série de serviços complementares que você teria que gastar como outros fornecedores para você manter, fazer backup, monitoramento, cuidar da segurança. Quando você leva para um provedor como a gente, isso tudo já está incluso no preço, né? Então, a conta sai muito mais barata e você tem especialistas de alto nível trabalhando no teu ambiente, que também, se você tivesse que contratar, você teria que desembolsar nesse nível mais também. Então, você tem uma tecnologia maior, né? Uma renovação tecnológica garantida, profissionais sêniores trabalhando no teu ambiente, e você paga por parte disso, porque você está fazendo uma economia em escala com outros clientes. Você está rateando isso e você paga realmente quando você vai usar, né? Então, essa escalabilidade, essa economia em escala que o cloud traz é muito evidente, mas algumas empresas ainda por fator cultural, né? A gente até brinca, às vezes a gente vai em alguns... Um ótimo nicho para a gente é manufatura. A gente gosta muito de manufatura e os nossos clientes, manufatura, a nossa base é muito ampla em manufatura. E às vezes a gente chega no cliente, às vezes a gente vai falar com o dono da manufatura ou com o CFO, e o cara às vezes ele olha assim e fala, pô, mas aquele servidorzinho piscando ali que eu vejo todo dia que tá meus dados ali, não vai estar mais ali... Ele te dá aquela sensação de que você está perdendo algo, né? Porque é cultural. Sim. Então, esse é o nosso desafio apego também. Físico, né? Esse é o nosso mais do Conte aí, educar o mercado um pouco. Sabe aquela dor que o empresário tinha alguns anos atrás, quando os RPs chegaram no Brasil, tomando conta, ficou tudo informatizado. O contador subia lá no último andar para entregar para o dono da empresa o livro caixa, e ele passava o olho na última linha, fechava o livro, pegava o paletó e saía.
né? E ele passou a ter que chamar o estagiário para logar no sistema, para ele saber quanto tinha no caixa, quanto vendeu no final do dia, né? Então isso era uma resistência muito grande de sistematizar, de informatizar, porque, poxa, eu tenho que pedir para o estagiário saber quanto que a gente vendeu, né? Eu perdi o livro caixa. E aí a cultura de cada segmento, né? O dono, né, o empreendedor de manufatura, ele está acostumado a comprar máquina. Ele sabe que se ele comprar aquela máquina, vai produzir tantas mil unidades no final do mês, no final do ano ele vendeu tanto. Ele faz conta, né? Essa conta para ele é muito natural. Da mesma forma que o empreendedor na área de serviço, de facilities, por exemplo, que aloca profissionais conforme o número de clientes, fechei mais tantos clientes, eu tenho que contratar e alocar tantas pessoas. Perdi tantos clientes, eu tenho que demitir, né? Então, essa escalabilidade de pessoas é mais fácil para ele entender um sistema como SaaS, uma nuvem como serviço, né? Enquanto a indústria muitas vezes está comprando ainda o equipamento, porque ele compra a máquina, ele quer ver embaixo, está protegido, está aqui. E por que para nós isso é interessante? Porque quando a gente chega com um discurso de governança, de segurança, de performance, de economia, mas é mais inteligente eu ter isso como um serviço funcionando em outro lugar, em vez de ficar cada 3, 5 anos comprando um servidor de 300, 500 mil reais de novo, porque ele ficou obsoleto. Que deprecia, assim, servidor e brinco deprecia mais que carro. Sim, né? sim. Do jeito, na velocidade que a gente está, é mais... muito rápido, né? Outro dia eu estive visitando um potencial cliente, assim, uma sede linda, maravilhosa, no meio do nada, e aí tudo on-premise, que a gente chama, tudo físico, local. Cara, legal, e onde você está fazendo o backup? No servidor do lado, mas a sala aqui é só assim, assado e tal. Eu falei, cara, legal, você tem uma sede maravilhosa, inclusive chama atenção para a região onde você está, ali perto da BR. Você não tem medo que essa porta de vidro alguém taque uma pedra? E ele vai roubar o quê? Saca de trigo? Ele vai vir e roubar computador. E não é o da recepção, é o da tua sala. Ele vai pegar 1 e o 2. E quem tem um backup não tem nenhum. Inclusive no mesmo ambiente. Você me colocou uma pulga aqui que eu não tinha pensado nisso. Porque a sede onde a gente está nesse lugar, eu vou ter um problema que eu não tinha no outro lugar, que era de invasão. Que fisicamente perdeu, não é um ataque cibernético, que também é uma demanda, né? um problema. Mas é alguém pegar o servidor e colocar embaixo do braço. Né? E aí ele, então, puxa, vamos analisar isso aqui, quanto custa? E aí tem o falso positivo, eu sei como é que funciona, é caro demais, isso aqui não é para mim. Eu ainda não tenho porte suficiente para isso. E a hora que a pessoa começa a entender precificação, como funciona, ela se pergunta, por que eu demorei tanto tempo para ficar curioso a respeito? E a gente brinca que a gente vai ativando níveis de conscientização em tecnologia dos nossos clientes, né? Então, o primeiro nível que a gente quer é esse, realmente desmistificar que isso é algo caro, e não é, ou é só para as bigs, não é para todos, independente do faturamento. Cudi, vamos colocar teu site no Ops. Esse é o primeiro... O que me veio aspas aqui, vocês têm que entender que o cliente, estou colocando o meu cognitivo como cliente, que é na velocidade de escada. Para evoluir isso tudo. Exato. Mas quando a gente quebra esse primeiro paradigma, que é realmente você precisa tratar os seus dados como um ativo, e eu fortemente acredito que vai ser um ativo contábil ainda um dia da empresa, vai aparecer lá no balanço da empresa, o valor dos dados. E entender que isso é tão importante, você não pode ter isso de forma amadora armazenado em casa, você precisa ter, porque cyberataques hoje, falha humana, imperícia, tem vários tipos de riscos que você pode fornecer para os seus dados. Então, você entender que você precisa de algo mais profissional e pessoas competentes também para olhar disso de forma... É o primeiro desbloqueio. E a gente fala que o nirvana disso tudo é quando a pessoa entende que a tecnologia como infraestrutura, que é o nosso negócio, tem que ser como uma Copel, uma provedora concessionária de energia. Você não tem que pensar onde isso natural, tá. Né? Natural. É um respirar, ligou, né? O interruptor tem que estar ali. Essa é a nossa missão, ser a concessionária de energia das empresas. Por quê? Ela tem que olhar para a tecnologia e as pessoas que têm que estar na TI delas são pessoas que têm que estar orientadas ao business. São pessoas que têm que olhar para a tecnologia como ferramenta de eficiência operacional ou de diferenciação de mercado para aquela empresa. E olhar a tecnologia de forma estratégica. Infra não é um negócio, terceiriza. Eu não tenho que ficar comprando servidor, cotando servidor, saber se agora é a melhor tecnologia que tem para isso. Não, eu preciso armazenar isso em algum lugar que esteja sempre seguro e performance. Seguro e performance. E com custo acessível. Claro, claro.
Que maravilha, né? Olha, quero agradecer demais a vocês pela participação aqui, né? Vocês foram convidados por tudo isso que você nos falou aqui, foi o que eu percebi lá no Smart City, né? O nosso podcast chama-se Conversa de Valor. São conversas onde eu falo com os meus relacionamentos, com os relacionamentos da Jordana, que é a host do programa também, nessa versão 2025, né? E vocês estão de parabéns por ser uma empresa de excelência, por ter essa história toda. E com certeza, eu sempre digo, né? Sucesso é consequência de tudo isso. Com certeza. Parabéns. Obrigado, professor. Parabéns. É uma honra estar aqui, né? Sempre ouvi da minha esposa falar muito bem de você, né? Vou abrir o sistema da mais oportuna média para ela. Sério? Então é uma Yuri, um abraço. É uma honra poder ter. É bom você também. Um abraço, amor, tá? Você me assistir, complica, com né? certeza. Você me complica. É minha companheira de jornada, né? Que maravilha, Tanto na vida que quanto beleza. No negócio. nos negócios, ela é minha companheira. E agradecer a oportunidade de falar da Opus. É sempre muito Parabéns. bacana, muito gratificante. Obrigado também, Jordana, por me receber aqui e receber o Conte. E ao Rudy, amigo, obrigado. Posso soltar uma bomba antes de ir embora? Por Aquele favor. estilo? Leve, mas Para sua pode. audiência, né? Por favor. Para você que está nos acompanhando, gostou desse papo, ficou mais curioso, além de seguir as nossas redes sociais e tudo mais, tem em consideração que só em 2024 foram mais de 365 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil. Esta é a nossa realidade, esse é o nosso dia a dia. 305 bilhões. Bilhões. É 1 bilhão por dia. Exatamente. Meu pai. Ou seja, aquela conversa que eu sou pequeno demais, ninguém vai se interessar, ele não é um ataque endereçado. Ele é um ataque massificado, onde o robozinho e inteligência artificial está buscando brecha. E muitas vezes são pequenas atualizações do Windows lá do servidor que está desatualizado e que isso abre uma brecha e você não consegue emitir nota fiscal na loja amanhã, o caminhão não sai da fábrica hoje e o seu negócio pode estar fadado a quebrar por simplesmente vazar dado ou não conseguir simplesmente operar a operação do dia a dia, né? Então a gente entrega muito com a segurança de dados um nível de governança para as empresas para que elas possam garantir a continuidade do negócio, né? Então, infraestrutura, tecnologia, segurança não é capricho, é necessidade. Necessidade estratégica, eu diria. Né? Exatamente. Jordana. Faz parte hoje da pauta, né? Essa inclusive a atualização legislativa para isso, né? Também, Veio aí também. a LGPD LGPD e muito para mais. nos dar essa alerta aí de que precisamos tratar o que vai ser em breve mensurado em números de uma forma muito mais respeitosa, né? E mais séria, né? Deixar do amadorismo. As empresas hoje, o empreendedorismo, ela pede esse nosso passo, né? Dessa qualificação e dessa gestão mais responsável, vamos pensar assim. Quero agradecer mais uma vez, realmente enriquecedor toda essa troca. Parabéns pela empresa, por essa motivação, por esse empenho em realmente, desbravar, né? A gente sabe que o Brasil, tecnologicamente, tem os seus desafios. Eu venho de uma região norte do país em que faltar energia é uma realidade. Então, a gente sabe que os desafios nessa área, elas são um tanto quanto maiores, né? E realmente um obrigado de hoje. Obrigado, Jordana. Legal. E essa foi uma conversa de muito valor. Foi ou não foi? Muito, sim. muito Excelente, obrigado. Muito excelente. obrigado. Parabéns. Obrigado, Sucesso. professor. Obrigado. Por todos Obrigado. nós. Obrigado. Obrigado, Parabéns. Rudy. Obrigado. Obrigado. Jordana, parabéns. Obrigado, Jordana. Para você que ficou com a gente até o final Obrigado. de mais um Conversas de Valor, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.